Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. E para você acompanhar com qualidade, é importante que você esteja munido aí da sua lição, da sua Bíblia e também de uma caneta, tá? Caneta é muito importante para nós fazermos as anotações e não esquecermos o que estamos estudando, tá? Como você deve saber, nós estamos estudando essa lição aqui, alusões, imagens e símbolos. Nós estamos muito à frente, nós já estamos na lição 10, então se você tem acompanhado, tem estudado a sua lição, você vai ter muito conhecimento a mais durante esse trimestre. E hoje não vai ser diferente, nós vamos fazer a nossa recapitulação da lição. Então, eu espero que você esteja com ela em mãos, e antes de nós fazermos qualquer coisa aqui, nós fazemos o quê? Nós vamos orar. Então, feche os olhos comigo e vamos falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que o Senhor seja nosso guia nesse momento, para que tudo que formos falar aqui, ver na Bíblia, seja de acordo com a sua vontade, Pai. Nos ajuda a ter discernimento para entender o que o Senhor quer nos dizer e, por favor, esteja conosco neste momento, assim como na casa dessa pessoa que está assistindo nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá para a nossa lição 10. Olha só, nós estamos muito mais perto do fim do que do começo. A lição dessa semana vai trazer um tema muito legal e o título dela é Para quem o fim tem chegado? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? O que isso quer dizer? Para quem que é? Quem que é esse povo? Né? Vamos então para o nosso verso para memorizar. Está lá em 1 Coríntios 10, versículos 11 e 12. Eu gostaria de fazer uma leitura atentiva com você, para que a gente possa extrair o máximo de informações desse verso, tá? Então, se você pegar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, fica ali no Novo Testamento, tá? Então, nós queremos 1 Coríntios 10, versículos 11 e 12. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, só esse primeiro verso que nós estamos lendo, na verdade, esses primeiros dois versos já trazem muita lição que a gente pode explorar aqui. Por exemplo, a Bíblia, ela serve de exemplo em todas as histórias que ela apresenta. E aqui, no verso, eu achei muito pertinente da gente comentar isso. Às vezes a gente está passando por uma situação que, se você for na Bíblia e estudar a Bíblia com qualidade, você vai ver que muitas pessoas já passaram por situações similares à sua. As histórias da Bíblia não estão de forma aleatória, elas estão ali para nos ensinar. Então, olha só que importante que é nós aprendermos. Então, você pode aprender com vários exemplos de Daniel, de José, Abraão, Isaac, Jacó, muitos exemplos, mas para você saber deles, você tem que o quê? Estudar. Então, já separa aquele tempo diariamente para você fazer o seu ano bíblico, que você vai aprender muito sobre a Bíblia. Você vai aprender histórias que não são muito populares, e aí você vai conseguir entender um pouquinho mais sobre, por exemplo, a pessoa que ressuscitou por tocar nos ossos de um profeta, o homem que tinha 24 dedos, o rei que era gigante, tudo isso está na Bíblia, só que são histórias, como eu disse, impopulares. Se você separar um tempo para fazer o ano bíblico, você vai passar por essas histórias, ok? Então, olha só, esses versos que nós lemos agora, eles também continuam, e eu queria pontuar mais uma coisinha, advertência. Então, imagina que você está tentando dar um conselho para alguém e essa pessoa não ouve. Você diz exatamente tudo o que pode acontecer de consequência sobre os atos dela e ela não está nem aí. É exatamente o que a Bíblia faz e muitas vezes nós não ligamos para o que a Bíblia diz. E no fim é só o quê? Tragédia. Porque diferente do que o ser humano faz, por exemplo, alguém faz alguma bondade para o vizinho já esperando alguma coisa em troca, né? Então assim, quando eu sair ele vai cuidar da minha casa. Deus, através da sua palavra, ele não tem esse pensamento humano. Ele quer sempre o nosso bem sem segundas intenções. E isso é espetacular quando a gente começa a aprender um pouquinho mais de Deus através da Bíblia. E outra parte que eu gostaria de finalizar é que diz assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E olha só, a pessoa pensa estar em pé, não necessariamente esteja em pé.
Então isso daqui também é para a gente ficar de olho. Vamos para a nossa introdução da lição? A Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para eventos do futuro e ainda mais que nos ajudam a compreender a verdade presente, provendo uma base mais ampla para nós entendermos as profecias de Daniel e Apocalipse. Sem violar a liberdade de consciência, Deus pode perfeitamente conduzir os eventos dos últimos dias na história dessa terra, os quais ele revelou aos seus profetas. Algumas histórias são bem explícitas com relação ao fim dos tempos, como nós podemos ver o exemplo de Sodoma e Gomorra, o dilúvio. Já outras histórias, nós temos que nos aprofundar um pouquinho mais para extrair essas informações. Nas próximas semanas, examinaremos histórias importantes para descobrir o que elas têm a dizer a respeito de eventos, como a segunda volta de Cristo, o juízo investigativo, a crise final e muito mais. E em meio a tudo isso, nós vamos ver que Cristo é sempre o centro. Então ele deve ser o centro da nossa vida, da nossa adoração, dos nossos bens, de tudo. Então se você não quer perder esses próximos conteúdos, já se inscreve no canal para não perder as notificações, ok? Vamos para a nossa parte de domingo? Olha só o título de domingo, A Ira do Cordeiro. Então, antes de nós começarmos qualquer coisa nesse dia, vamos pegar a nossa Bíblia e ler Apocalipse 6, dos versículos 12 ao 17. Olha só o que diz. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você conseguiu imaginar a cena que esses versos descrevem? Você conseguiu perceber que os ímpios aqui não estão perguntando, talvez, o que é isso ou o que está acontecendo? Aqui eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como Cordeiro, mostrando que eles conhecem pelo menos um pouquinho da história de Jesus. Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira deles, e parecem sem esperança nesse momento, porque eles falam ali no verso 17, e quem poderá subsistir? Antes do fim, a Bíblia diz para nós, lá em Mateus 24:14, e eu gostaria que você pegasse esse verso também, porque ele é muito interessante. Esse capítulo aponta muito do fim, tá? Então, Mateus 24:14 vai dizer o panorama do que vai acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus. Olha só. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então esse verso disse claramente que esse evangelho será levado a todas as nações. E as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 serão levadas a toda parte do planeta. Ainda assim, muitas pessoas serão tomadas de surpresa, mas não por falta de informação, e sim por se recusar a crer. Essa será a razão pela qual essas pessoas estarão perdidas. Vamos explorar um pouquinho mais Mateus 24? Vamos ler dos versos 36 a 44. Olha só o que diz. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus apontou para o dilúvio para nos advertir que a sua segunda vinda será uma surpresa para muitos. Assim como o segundo advento, o dilúvio não foi uma surpresa para as pessoas daquela época. Noé pregou durante 120 anos. O profeta anunciou o que ocorreria, mas as pessoas não quiseram crer. Entretanto, muitos argumentam que os 2000 anos desde que Jesus prometeu que voltaria parece uma profecia falsa.
Mas usando a história do dilúvio, olha só o que Pedro escreveu, lá em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você com certeza já ouviu um argumento desses, mas eu gostaria de lembrar você que ninguém espera mais que uma vida. Isso é confortante para nós, né? Ninguém vai esperar 2000 anos. Todo mundo espera o tempo que vive. E olha só, o verso 9 do mesmo capítulo vai dizer o seguinte, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós não conseguiríamos contar quantas oportunidades Deus dá para cada um de nós. Isso é muito importante de nós pensarmos, porque Ele é puro amor. Vamos para a nossa parte de segunda-feira? O título é O Evangelismo de Noé. O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um número surpreendente de culturas contam a história de um dilúvio devastador, dos gregos até os maias. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja uma das histórias bíblicas mais ridicularizadas. Como previsto, o mundo está deixando essa história de lado como se fosse um mito, ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito no Antigo e no Novo Testamento. Vamos ler essa história então na Bíblia? Está lá em Gênesis 6, dos versículos 1 ao 8. E nós também vamos ler Mateus 24, dos versículos 37 ao 39. Olha só o que diz. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Esse verso que nós lemos aqui, que é o 6, que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, parece um pouco estranho para um Deus perfeito e que sabe o futuro, mas nós exploramos ele com profundidade no nosso estudo Ensinos de Jesus, mais precisamente no nosso estudo das Escrituras, tá? Que foi o estudo 1. Então, veja aí no canal, eu vou deixar aqui no card também para você acessar esse conteúdo. Tá? Foi bem interessante e bem aprofundado o conhecimento dele. Vamos para a nossa sequência? Mateus 24, versículos 37 a 39. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você já parou para pensar no esforço de pregar 120 anos e não converter nenhuma alma? Se Noé tivesse sido um evangelista moderno, nós seríamos tentados a considerá-lo um fracasso, pois a sua pregação aparentemente não teve resultado. Você já passou por uma experiência parecida com essa de Noé? Ou está passando por uma experiência assim? Você parece que prega para muitas pessoas, leva pessoas até o batismo, mas essas pessoas depois desviam da verdade? Pode ficar tranquilo, meu irmão, pode ficar tranquila, minha irmã. Os resultados da nossa missão aqui nessa terra nós vamos ver no céu. E até coisas que nós nem imaginamos. Talvez, às vezes, um sorriso que você deu, um abraço, uma oração que você fez, pode ter sido a chave para a pessoa se converter. Então, fique tranquilo e não desista, porque o resultado nós vamos saber. Vamos avançar para a parte de terça-feira? A história de Sodoma e Gomorra. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental no Antigo Testamento, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades ficaram famosas pela sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de cidades destruídas pelo fogo do céu. Agora, qual condição moral levou à destruição dessas cidades? Vamos lá para Judas, versículo 7. Olha só o que diz. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição.
Depois de ler esse verso, você pode estar na dúvida, pensando, mas Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje? Exatamente, não estão queimando. Esse verso é para a gente entender que as consequências desse fogo são eternas. Não que elas vão ficar queimando para sempre. A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias, através do relato de Sodoma e Gomorra, é clara. Um dia os ímpios serão destruídos. O pecado é extremamente enganoso porque ele nos cega para a real condição do nosso coração. E vai além, esconde o pecador com uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos para reconhecer os pecados dos outros, ou seja, misericórdia para mim, justiça para você. Eu gostaria de ler com você nesse momento Ezequiel 16, os versículos 46 ao 50, para nós vermos o que Deus fala do povo de Israel. Olha só o que diz. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não só andastes nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizestes, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Imagina a surpresa do povo ao descobrir que eles eram mais corruptos do que cidades famosas por pecado. Isso não é novidade, não apenas para o antigo Israel, mas para toda a humanidade. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ser escrita hoje com base nos jornais que temos. Essa lista você pode conferir lá em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 ao 32. Essa descrição da condição dos gentios não tinha a intenção de criar um ar de superioridade para o povo judeu, mas sim levar o povo de Deus a entender a gravidade dos seus pecados. A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas sim ao povo de Deus. Quando vemos pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse 13 e 17, isso é uma advertência que nós também podemos cair nessas armadilhas. Lembra do nosso verso para memorizar? Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Muito importante a gente pensar nisso, né? Vamos para a nossa parte de quarta-feira? O juiz de toda a terra. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e fosse comigo lá para Amós 3, versículo 7. Olha só o que diz. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não deve explicações, mas ele escolhe revelar seus planos e suas motivações para a raça humana. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou que a coisa certa a fazer era informar Abraão. Vamos para a nossa Bíblia? Lá em Gênesis 18, nós vamos ver a íntegra desse texto. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Deus permaneceu com Abraão enquanto os dois anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. Com esse texto que nós acabamos de ler, nós conseguimos fazer um paralelo bem interessante com Apocalipse 14, onde os anjos simbólicos chamam o povo de Deus que vive na Babilônia. Enquanto a advertência final era proclamada, Deus se sujeitou às perguntas do patriarca. Vamos continuar a nossa leitura na Bíblia, agora a partir do verso 23. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles.
Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Abraão não estava apenas avaliando o caso de Sodoma, mas também examinando o caráter de Deus. Da mesma forma, antes que venha o fim, Deus abrirá os livros do céu, permitindo a nós investigar as evidências antes que Ele desça fogo do céu. Nós teríamos 1000 anos para obter respostas das nossas perguntas ainda não respondidas. Que oportunidade magnífica! Para você estar nesse momento aqui, você precisa se preparar diariamente. Não deixe para amanhã. A nossa salvação é o agora. Por isso, faça um compromisso com Deus de estudar a Bíblia diariamente. E se você quer se aprofundar nesse tema do milênio, se inscreva no canal que daqui a algumas semanas nós vamos ter esse tema no nosso estudo de segunda-feira às 8 horas, no nosso quadro Ensinos de Jesus. Então se inscreva agora para não perder as notificações. Vamos para a nossa parte de quinta-feira? O título é O Juízo Pré-Advento. A Bíblia destaca que a raça humana será julgada pelo Senhor. Isso nós podemos ver lá em Eclesiastes 12, versículo 14. Olha só o que diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo nos lembra que nós não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer no tribunal de Deus. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo e quem está perdido, mas as criaturas têm perguntas. Inclusive os anjos, que têm examinado o plano da salvação ao longo do tempo. Eles testemunharam a rebelião de Satanás e viram também 1/3 dos anjos serem expulsos do céu. E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que seu povo veja tudo. No céu nós vamos ter 3 surpresas. A primeira é que você estará lá. A segunda é perceber que aqueles que você não imaginava que estariam lá, estarão lá. E a terceira é ver que pessoas que você pensava que estariam lá, não estarão. Então Deus nesse momento vai abrir todos os livros para nós vermos todas as oportunidades que Deus deu para cada um. E assim nós vamos ver o quanto Deus foi justo. Legal, né? Eu quero estar lá. E você? Vamos então para a nossa última parte, o nosso estudo adicional? Aqui você pode notar que tem 2 parágrafos do livro Profetas e Reis. Se você não leu esse livro, é fantástico. Então, separe um tempo para ler. Eu gostaria de ler com você trechos do 2º parágrafo. Olha só o que diz. Com sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a Ele. Meu amigo, você não tem opção nenhuma a não ser Jesus. Se você tentar trilhar sozinho, Satanás vai te vencer. Então, se entregue a Ele diariamente e você verá as bênçãos de Deus na sua vida. Eu fico por aqui e te espero na próxima semana. Até mais!